Já estamos no ar de novo. Então, a gente, quando começa a estudar, que eu fui agora para uma base, né? Considerada uma grande civilização, mais conhecida por a gente. Como eu falei antes, a Suméria era muito escondida. A gente chegou ao Egito, né? Esse Egito, essa grande civilização, cantada e contada, né? Pelos livros, pelos filmes, pelas lendas, etc. Tal. A gente, quando chega nela, a gente vai começar, como eu falei, a observar aqueles monumentos, aquelas pedras, aquelas coisas, aquelas inscrições. E ali está todo o segredo, né, da atualidade. Champollion, durante a campanha que foi feita por Napoleão Bonaparte, ele era um meninote lá na França. É quando lá é encontrada por um dos soldados lá, um dos oficiais de Napoleão, a chamada Pedra de Roseta. Né? Havia um problema entre a França e a Inglaterra, você dizer que essa pedra foi levada para a Inglaterra. Mas o arqueólogo tirou uma cópia dela. E essa cópia, Napoleão já estava meio perdido na guerra. Esse arqueólogo da Inglaterra tirou uma cópia, né, e deu para um arqueólogo francês, que levou para a França. Não pôde levar mais a pedra, porque a Inglaterra tomou o achado da campanha de Napoleão, levou. Chegando lá, tinha os arqueólogos lá, os pesquisadores nas universidades lá da Inglaterra, e começaram a tentar decifrar o hieróglifo que estava ali, porque estava em hieróglifo, né? E no copta, né? Se eu não me engano, esses dois idiomas lá. E estava também escrito em escrita sagrada, né? Que é outro tipo de escrita egípcia. Mas tinha o copta. Então lá começaram a estudar Champollion na França, desde pequeno, que ele gostava de pesquisar, principalmente essa questão de línguas perdidas, desusadas, mas ele gostava dessa pesquisa. E ele vinha ali, quando bate na mão dele aquela cópia da pedra, ele vai pesquisando, ele já conhecia o copta, né? Já dominava o copta. Aí ele viu que eram 3 inscrições que diziam a mesma coisa. Aí ele começou a fazer comparação do copta que ele conhecia com as inscrições. Aí foi encontrando, que chamam cartucho, né? Cartucho com o nome do faraó, disso, daquilo. Aí ele decifrou os hieróglifos egípcios, que até então ninguém conhecia, não sabia decifrar. Né? E passou por cima dos pesquisadores da Inglaterra. Né? Ele já adulto, defendeu a tese dele, inclusive veio pesquisadores dos hieróglifos da Inglaterra para ver, e o cara foi, apertou a mão dele, pelaquela façanha dele. Foi quando ele conseguiu, com o governo francês, o rei, etc. Tal, verbas para ir lá no Egito. E ele foi. Chegou lá, ele levou, se eu não me engano, foi 3 ou 4 desenhistas, né? Que naquele tempo ainda não havia a máquina de fotografar, né? Aí ele levou esses desenhistas, como aqui mesmo, Rugendas, por exemplo, na época do Império, quando Dom João VI, ele trouxe esses desenhistas que pintou essas figuras dos holandeses, quando o Brasil holandês aqui em Pernambuco, e no Brasil, né? Às vezes a gente vê nos livros Rugendas, pintura de Rugendas, contando o dia a dia, né, naquela época. Assim Napoleão também foi para o Egito, levou esses 4 lá, esses pintores, ele entrava naquelas câmeras, naqueles e começaram a pintar. Mas Napoleão sabia ler os hieróglifos. Numa das certas ocasiões,
ele chegou para um daqueles, já para o grupo, reuniu o grupo, né, ele já meio doente. Ele disse: olha, pessoal, o que está aqui escrito é a nossa história, não é? É toda a nossa história está aqui escrito. Existe se eu não me engano, um vídeo no YouTube de um dos documentários, não me recordo agora o nome. Compete a vocês depois entrar na internet, no YouTube, escreve lá Napoleão, Champollion, né, Hieróglifo, que são a série deles, até você encontrar. Inclusive tem um filme que mostra ele indo lá, quer dizer, um artista, né, vai lá imitando ele. Então ele decifra essas coisas, volta. Quando ele chega na França, encosta logo junto dele um grande da igreja. No vídeo vocês vão ver. É um grande da igreja, como aconteceu na história. Para ele não publicar certas coisas, não é? Porque senão ia destruir certos. É um tipo de inquisição. Ia destruir certos conceitos que a igreja pregava. Aí proibiram ele. Essa proibição, até a data de hoje, ainda existe, né? E não é só nessa questão de Napoleão, não. Ela existe de um modo geral, em todos os assuntos. Quer dizer, aquele assunto que venha a trazer um esclarecimento, aí a censura encosta. Naquele tempo também, principalmente naquele tempo, né? E como hoje também. Vocês não pensam que não existe censura da igreja, censura dos governos? Claro que tem, né? Tem. Porque diz que a verdade dói, né? Dói e como dói. Bom, então, a gente, como está agora no Egito, a gente vai fazer uma visita ao monumento que mais se destaca, não é? No Egito. É ali que fica localizado no Planalto de Gizé, né? Porque lá do Cairo, você olhando, você vai avistar aquela maravilha que era uma das 7 maravilhas do mundo, né? Que são as pirâmides, né? Então lá você tem 3, Kéfren, Miquerinos e Quéops, né? Então, uma dessas pirâmides, chamada Grande Pirâmide, né? Ela tem uma passagem que foi produzida, quebrada aquela passagem, justamente porque não acharam a passagem dela que existia no futuro. Então eles foram arrombar e, por sorte, deram numa parte que deu para entrar na pirâmide, né? Como hoje em dia está lá, principalmente para o turismo. E atualmente tem que pedir até autorização para entrar principalmente na pirâmide, naquele monumento. Só um momentinho que eu vou trocar aqui.